Séculos atrás, algo inesperado aconteceu. Masmorras começaram a surgir por todo o mundo. Dentro dessas masmorras, saíam monstros que traziam o caos. Mas juntamente com esse evento começaram a surgir pessoas com poderes sobrenaturais. Esses humanos escolhidos foram chamados de Despertados. Graças a seus desempenhos, esse mundo turbulento se estabilizou. Nossa história começa com a apresentação do nosso protagonista, Kim Seo-jun, de 27 anos, um despertado natural. Enquanto ele trabalhava carregando os monstros, ele pensava: já faz 9 anos que eu trabalho nesse emprego para pagar as dívidas que meus pais deixaram quando eles morreram em um acidente misteriosamente. Entretanto, só há uma coisa que me permite suportar esse trabalho duro e essa pressão dessa dívida: é o desejo de me tornar um caçador profissional. Enquanto nosso protagonista passava, o idoso oferece uma latinha de bebida para o nosso prota, pedindo para ele fazer uma pausa. Logo em seguida, ele pergunta como que anda o plano de frequentar uma academia de caçadores. Escutando a pergunta, ele responde que tem procurado academias de caçadores boas e baratas. Escutando a resposta do nosso protagonista, o velho calvo grita: academia de caçadores? Não é caçador algo que só pode ser desde que se desperte? Enquanto nosso prota bebe seu refri, ou sei lá que tipo de suco seja, ele responde em sua cabeça: ele tem razão. Soltando um leve sorriso, ele pensa: eu finalmente consegui economizar o suficiente para frequentar exatamente um ano de aulas de uma academia de caçadores, mostrando o saldo da sua tela. Eu vou falar em reais, tá? 40 milhões de reais. Que caramba, é muita coisa. Até que de repente chegam duas notificações no seu celular. Título AD: Academia de Transcensão. Corpo da mensagem: Academia de Transcensão. Link para introdução do vídeo. Ponto. Vendo essas mensagens, nosso protagonista pensa: Academia de Transcensão? É a primeira vez que ele ouviu falar dessa tal academia. Clicando no link do vídeo, começa: o paradigma do transcendido está mudando. A raiva da transcensão que está assolando todo o universo. Uma coleção de experiências e conhecimentos de professores experientes com dezenas de milhares de anos de idade, customizado tarefas individuais para cada aluno, mostrando a imagem meio que de um Buda e mostrando logo em seguida vários relatos de alunos que passaram pela academia e falaram que foram muito boas. Resumindo, é isso. No final, eles dizem: você também pode se tornar um transcendido. E acaba o vídeo e a tela fica preta. Vendo tudo isso, nosso personagem fica em choque, se perguntando que tipo de anúncio maluco é esse. Olhando o site da academia, ele fica interessado em um dos graduados, chamado O Sábio do Céu, e diz: talvez eu vá verificar esse aqui. Quando ele vê, é o Su Kong, meu amigo, dizendo: prazer em conhecê-los. Sou o grande sábio do céu, mas meu nome original é Su Wukong. Minha arma principal é o bastão Uji, e o bastão e a lança não são tão fundamentalmente diferentes assim. Então ele começa a dar aula, simplesmente isso. O nosso prota diz: a palestra dele é normal, considerando o conceito. Até que Su Wukong começa a demonstrar uma de suas técnicas, dizendo: primeiro é o movimento para desviar para fora, dispersar. Em seguida, o movimento para girar o bastão de volta para dentro, aperto. E por fim, finalmente perfurar o inimigo em um único ponto, perfurar. Vendo esse ataque, nosso prota fica espantado, pensando: o que foi isso? Será que isso realmente é real? A montanha desapareceu. Isso deve ser impossível até mesmo para os caçadores de Rank S. Até que chega a notificação do sistema dizendo: você gostaria de se inscrever para esta palestra? Se você fizer esta palestra, você obterá DGP de Grande Sábio S, com o botão registrar. Olhando essa mensagem do sistema, nosso prota decide apertar em registrar, mas logo em seguida aparece outra mensagem do sistema dizendo: você não é um membro. Você gostaria de se registrar para obter uma conta? Com o botão sim e não, avisando que você será cobrado pelo registro de membro. Olhando essas notificações, o prota se pergunta: precisa de dinheiro para fazer essa conta? E então o sistema mostra o valor que ele vai precisar pagar. A notificação dizia: taxa de inscrição como membro, 40 mil. Após a inscrição, as taxas de palestras podem variar dependendo de sua situação. Olhando o valor de inscrição como membro, o prota pensa: malditos golpistas. Mudando de cena, vemos o velhote gente boa de novo, dizendo: você vai se inscrever em uma academia mesmo? Não admiro que você parece estar de bom humor, referindo essas palavras para o nosso protagonista.
Com ele respondendo: é um lugar chamado de Academia de Caçadores Ark. Ouvi dizer que eles têm bons professores lá. Em tom de brincadeira, o velho diz: não se esqueça de mim depois de se tornar famoso, hein? Enquanto isso, vemos uma máquina carregar um cadáver de um monstro morto. Alguém uma vez disse: a vida é uma comédia de longa duração, mas de perto é uma autêntica tragédia. Então vemos que a corrente se partiu e o monstro cai em cima do nosso prota. Então são transportados para a cena em que nosso prota já está no hospital, desolado, pensando: eu tenho olhado para o futuro já faz 9 anos, mas tudo que eu economizei foi gasto na minha cirurgia, e agora tudo que me resta são os 3.000 reais que o senhor Manchu me deu. Até que chega uma notificação no seu celular, e ele pensa: o que poderá ser uma hora dessa? Então, quando ele olha, só a notificação da Academia da Transcensão, dizendo: o caminho do transcendente sempre começa do ponto mais baixo. Uma promoção especial está tendo para novos membros. Comece agora e ganhe um passe grátis. Tentando entrar no site, ele não consegue. Então chega outra notificação do sistema, dizendo: taxa de inscrição atual, 3 milhões de reais. Vendo essa notificação, o prota pensa: 3 milhões de reais? Não era 40 da última vez? Pensando bem, 40 milhões de reais era tudo que eu tinha na última vez. Então ele chega na conclusão: eles estão pedindo tudo que eu tenho mesmo? Continuando seu pensamento, Sejum pensa: já que eu estou sem dinheiro nenhum na conta, por que eu não faço essa inscrição? Então ele completa a inscrição, mas ele leva um susto quando ele vê o dinheiro que está no envelope sendo sugado para o nada, enquanto ele grita: meu dinheiro! E então vemos a outra notificação do sistema dizendo: obrigado por se inscrever na Transcendente Academy. Sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, ele viu uma miniatura de uma criança saindo da tela do seu celular, dizendo: prazer em conhecer. Você é o seu Jun, não é? Eu sou o seu mentor responsável. Inclusive, eu me chamo Mentor. Tentando raciocinar e entender tudo isso, seu Jun fala: então, você está me dizendo que o meu mentor se chama seu mentor? Então, porteira de maquete diz: eu quis dizer que eu, seu mentor, sou o seu mentor. Seu mentor sou eu. Mentor. Caraca, até eu que tô lendo aqui, meu amigo, tô entendendo nada. Eu já me buguei também. Tudo isso enquanto o porteiro de maquete tá sorrindo. Então, ele diz de uma vez: meu nome é Mentor. Então, de repente, o clima muda e o mentor começa a explicar como funciona a academia. Nossa academia de Transcensão é uma academia que ensina aqueles que querem transcender os limites da própria raça. Então, quebrando todo o clima sério, o nosso prota grita: então espera, essa academia é para transcendidos e não para caçadores? Olhando com um olhar infantil, o mentor responde: como você compara um transcendido com um caçador? Então, olhando para esse projeto de criança, o prota fala: mas ainda assim, os caçadores de rank S são... Interrompendo a fala do prota, o brinquedinho mostra o celular para o nosso protagonista, dizendo: nossos instrutores são capazes de derrubar os caçadores usando apenas as pontas dos dedos. Bem, você pode preencher esse formulário? Então nos mostrado a tela do celular, estando escrito: teste de aptidão transcendido. Pesquisa para elaborar um curso personalizado para nossos novos alunos. Questão 1. Selecione o campo que deseja transcender. 1. Combate. 2. Produção. 3. Medicina. 4. Mente. 5. Arte. E 6 outros. Perguntando para que é isso, o mentor responde: é para que possamos ver que tipo de transcendido você quer se tornar. Assim, para determinar sua capacidade atual e tendências. Como diz uma pesquisa. Clicando na opção de combate, Sr. Jun pensa: o que está acontecendo agora? Será que tudo isso é só uma alucinação da minha cabeça? Então, após a clicar, ele fica paralisado por um momento. Então, o mentor faz uma pergunta: há algum problema? Então ele diz: eu não sei bem o que selecionar nessa segunda pergunta. Então vemos a segunda questão. Selecione o seu nível atual de habilidade. 1. Próximo à transcendência, mais cerca de 2% menor. 2. Você se tornou uma pessoa viva mais forte, mas ainda não é a pessoa mais forte da história. 3. Você é capaz de arar uma grande planície em um campo com um soco sério. Virou Saitama agora.
4. Você é capaz de dividir facilmente uma grande montanha com um único ataque. E 5. Não é uma montanha, mas é capaz de arrancar uma montanha. Vendo a pergunta de seu aluno, o mentor responde: muita gente hesita aqui. Você pode simplesmente escolher aquele que literalmente descreve o que você consegue fazer. Escutando essas palavras de seu mentor, o prota responde: Você é capaz de arar uma grande planície em um campo com um soco sério? O mentor responde: Não. E que tal dividir facilmente uma grande montanha com um único ataque? Não? Como é possível alguém conseguir fazer isso? Olhando para o prota, o mentor disse: Isso significa que você também não é capaz de arrancar uma montanha? Só em resposta, o Sr. Jun diz: Não é mais estranho poder conseguir fazer uma coisa dessas? Olhando ele mexer no celular, o mentor pensa: Como ele conseguiu se registrar em nossa academia? Quando dá um ar de esperança para seu aluno, o mentor dá uma piscadela, dizendo: Bem, tudo bem, não se preocupe demais. A academia de transição nunca expulsa um membro. Uma vez um membro, sempre um membro. Incentivando o Sr. Jun a continuar respondendo, enquanto aparentemente ele está passando mal, dizendo porque havia 108 perguntas. Mostrando o celular para seu mentor, enquanto sentiu uma leve dor de cabeça, seu mentor fala: Olha, você tem uns passes livres, não é? Deixe-me recomendar-lhe algumas palestras necessárias. Mas vamos falar sobre o resto depois de analisar o seu perfil, enquanto o prota só concordava. Então corta para a cena do mentor fazendo análise do perfil do nosso protagonista, dizendo: Portanto, seu método preferido é a lança, não é? Mas, para um lanceiro, em vez de um cultivo de mana, a técnica de um cultivo de ki oriental pode ser melhor. O grande sábio, instrutor do céu, é ótimo para o básico. Mas, considerando que você não consegue nem arrancar montanhas, é muito avançado. É porque arrancar montanhas é a coisa mais comum que existe. Oh, meu Deus. Tendo escolhido as palestras, aparecem duas notificações dos sistemas, com a primeira dizendo: No momento em que sua mente desmorona, as habilidades físicas não passam de sucata. Instrutor Siddhartha Gautama. E a segunda diz: Curso de introdução obrigatória de combate transcendido. Instrutor Chiron. Então o mentor diz: Você não só está ferido, como também está sangrando emocionalmente, certo? Mostrando uma expressão de choque pelo nosso protagonista. Continuando sua fala, o mentor diz: Por que você não começa com esta palestra? A palestra do instrutor Siddhartha Gautama. Então, em choque, o protagonista fala: Siddhartha Gautama, então você está falando do Buda? E sim, o mentor fala: Correto. Ele mesmo não se diz que é o Buda, mas todos os estudantes se referem a ele como o Buda. Com uma expressão contente, o mentor continua: O instrutor Siddhartha Gautama é um dos instrutores famosos por sua palestra de mentalidade, um assunto necessário para o exame de transcensão. É uma palestra que deveria exigir uma tonelada de dinheiro, mas ele não é tão inflexível desse jeito. Então aparece uma notificação do sistema para o nosso protagonista, dizendo: Você gostaria de se inscrever para essa palestra? Ao concluir esta palestra, você obterá um coração inabalável. Rank SSS. Meu Deus, ele já vai começar com algo tão roubado desse jeito. Aparecendo o botão registrar. O prota vendo isso, ele pergunta: Coração inabalável? E o mentor responde: Por isso a palestra do instrutor Gautama é considerada necessária. Só o coração inabalável pode deixar você romper a maioria dos campos de transcendência. Por isso, mesmo que pareça que você vai perder a cabeça, você precisa assistir tudo isso. E o nosso prota só presta atenção no o quê? Perder a cabeça? Enquanto o mentor só dá um joinha e fala: Você saberá quando ver. Logo em seguida, sumindo, dizendo: Entrarei em contato novamente após ter analisado melhor o seu perfil. Deixando o nosso Sr. Jun para trás, gritando: Espere! Então ele fala: Bem, já que eu tô aqui, acho que é melhor dar uma olhada. Então vemos uma tela do sistema, escrita: Por favor, pressione o botão para reproduzir. Então são os mandados para o momento exato em que Sojun começa a palestra do Buda. Então ele fala: então essa é a verdadeira aparência do Buda. Então somos mandados para ver a aparência do próprio, enquanto dizia: a palavra eu não existia, portanto, eu não existo. E se não há nada a comparar, como pode um ser que não pode ser definido? Então,
Percebendo todas essas palavras complexas, o prota pensa, é disso que o mentor estava falando. Então, a cada frase que o Buda soltava, o nosso prota se sentia mais e mais perdido na imensidão do universo. Chegou no momento em que ele falou, eu não consigo mais, sinto que eu vou perder a minha cabeça. Então vemos uma tela do sistema, dizendo, progresso da palestra, 0,06%. E vemos o Seu Jun quase morto, com sua alma saindo do corpo em meio ao hospital, uma semana depois. Então vemos o médico elogiar a taxa de recuperação de Sejun, falando que nunca viu alguém se recuperar tão rápido nos seus 30 anos de profissão. Então Sejun dá um leve sorriso dizendo, não é a minha imaginação. Graças à palestra do Buda, meu coração se sentiu tranquilo, acelerando minha taxa de recuperação. Ansioso, ele se pergunta o que será que vai acontecer quando ele atingir os 100%. Demonstrando uma alegria impressionante, ele diz, Academia de Transcensão. Este é o verdadeiro negócio. Assim, enquanto ele mexe no celular, ele diz, posso ver meu corpo agora. Por que não experimentar também a palestra do Shiron? Vendo as notificações dos sistemas, Sejun lê Curso de Introdução Obrigatória de Combate Transcendido. Instrutor Shiron. Você gostaria de se inscrever para essa palestra? Quando você completar esta palestra, você obterá a metamorfose de classe A. Embaixo aparece um botão chamado registrar. Então Sejun pensa, metamorfose de classe A é uma classe inferior comparado com o coração inabalável, mas uma classe A não significa ser que seja de má qualidade, né? Então ele pensa nas palavras de seu mentor. É provável que o coração inabalável seja só para loucos. Então vemos Shiron dando suas primeiras palavras. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Shiron, mostrando sua aparência de orelhas pontudas e cabelos dourados. Shiron, ele é um centauro com o tronco de um humano e a parte inferior do corpo de um cavalo. Hércules, Teseu, Aquiles, Gesão e etc. Ele é o professor de quase todos os heróis da mitologia grega. Então vemos Shiron continuar a sua palestra. O foco desta palestra é preparar os estudantes para um estado que consigam transcender. Enquanto Sejun assiste a palestra, ele está relaxadão no meio da maca. Então ele pensa, o verdadeiro Shiron, honestamente, não é mais tão surpreendente assim. Então Sejun presta atenção numa parte muito importante, em que o Sejun fala, agora, então, o primeiro passo para se tornar um transcendido é, então, há um suspense. E Shiron se prepara para dizer algo. Então ele grita, levante-se agora mesmo e mexa-se, puta! Fazendo Sejun levar um susto enorme, meu amigo, que o caneco do homem trancou. Então aparece uma notificação do sistema dizendo, tarefa individual disponível. Depois de calcular as causas do atual nível do aluno, uma tarefa adequada será dada. Então nós vemos as tarefas diárias. 30 km de corrida, sexta-feira, 1000 agachamentos, 300 flexões, 300 abdominais e 150 barras diárias. Esse aí aprendeu com o Saitama, gostei. Olhando a tarefa diária, Sejun fala, o nível de dificuldade dessa tarefa não tá muito difícil não, para ser uma tarefa diária, sem contar que o médico disse que era para eu ficar de repouso, né? Então eu acho que eu vou ficar assistindo só as palestras e depois, quando eu tiver alta, eu começo a fazer os treinos mesmo. Ao tentar entrar em outra palestra, chega uma notificação do sistema dizendo, há uma tarefa incompleta, por favor, complete sua tarefa. Sem reação, Sejun tenta de novo e de novo e de novo e de novo, até ele dizer, como ele sabe que eu não fiz essa tarefa? Assumindo que perdeu, ele fala, eu acho que eu deveria assistir primeiro a palestra do Buda. Então, abre a palestra, ele percebe algo escrito bem ali em cima. Quando ele lê, está escrito, tempo até o acesso gratuito expira em 83 dias. Então somos trazidos para a cena em que Sejun está correndo enquanto chora e se perguntando, tinha uma data de validade? Então ele continua o pensamento. Bem, a academia de transição também é uma academia. Faz sentido que tenha uma duração de acesso entre as palestras. O tempo que eu ainda tenho são de 83 dias. Para começar, provavelmente era dos 90 dias, 3 meses eu acho. Eu não sei como essa academia surgiu,
Mas eu tenho que absorver tudo e alcançar um certo nível de entendimento para poder continuar a aumentar o progresso da palestra, porque eu assisti, mas eu não progredi. Mostrando a tela que ele está com o progresso da palestra de 1,3%. Meio abatido, ele fala: eu acabei de assistir a palestra do Buda, e mesmo assim ainda estou com só 1,3% de todo o progresso. Aparentemente, já é outro dia, enquanto ele fala: eu não tenho confiança em completar a palestra no resto dos 83 dias. Mas o acesso gratuito quer dizer que é só um teste? Eu tô malhando pela primeira vez depois de muito tempo. Para ser exato, eu não tinha motivo para malhar até agora. Mesmo assim, as únicas coisas que eu tinha feito nesses últimos 9 anos foi carregar os monstros que os caçadores profissionais tinham matado. Já que os monstros que eu carregava tinham por volta de 70 quilos, eu não sentia a necessidade de malhar só pra isso. Mesmo que eu ainda não saiba como usar mana, eu sou um despertado, tenho confiança no meu corpo forte. Enquanto ele faz uma flexão, terminando um dos seus exercícios, ele fala: pelo que eu passei nesses últimos 9 anos, isso não é nada. Agora, para manter o clima, vamos para o próximo exercício, né? Então ele olha a barra de progresso da atividade e ele vê que das 300 flexões só contaram 81. Então ele fica: hã? Por que só contou 81 ao invés de 300? Então ele teve que voltar a fazer as flexões até bater as 300. Assim ele passa o resto do dia fazendo as atividades, até chegar na última, né, de os 300 quilômetros. Chegando no final ele fala: eu não aguento mais isso, não faz sentido. Caindo no chão da praça ele grita: ah, isso é uma loucura, eu não aguento mais isso. Se lembrando que eu vou ter que fazer isso todo dia, enquanto ele imagina o Chiron dizendo: é problema seu, filho. Alguns dias depois, vemos uma idosinha dizendo: oh meu Deus, meu jovem, seu corpo melhorou tanto, vai sair de novo para se exercitar? Enquanto o seu John está todo estiloso com a sua blusa da Adiaus. Pega a referência. Com ele respondendo: sim, como que a senhora está? Então a velhinha responde: oh meu Deus, você está se esforçando muito mesmo. Enquanto aparentemente um gordinho aqui que tá lendo no jornal está meio incomodado. Então todos começam a prestar atenção no jornal de hoje, dizendo que às 5 da manhã um monstro de 4 estrelas berremote apareceu no meio da cidade. A associação declarou que o monstro estava em estado de sono profundo. Foi determinado que o serviço de entrega de corpos de monstros não sabia disso, então até que ele acordou. Porém, coincidentemente, um despertado estava próximo e interveio, e foi capaz de prevenir qualquer perda de vidas. Escutando esse jornal, a velhinha fala: esses caçadores salvaram vidas de novo? Eles realmente são pessoas muito boas. Olhando para o nosso protagonista, ela fala: agora que eu penso, jovem, você tinha dito que você também era um despertado, não é? Concordando com o que a velhinha disse, ela fala: então você também é um caçador, meu jovem. Você também vai aparecer na TV um dia, né? Meu sem graça, o Sidion fala: ah, isso é. O gordinho que parecia que estava meio incomodado fala: vovó, você acha mesmo que qualquer um pode aparecer na TV? Pior que esse cara tem cara de barraqueiro mesmo, ave Maria. Ele continua: esses dias é muito difícil se tornar um caçador profissional. Até parece que você, que nem é um cadete ainda, está malhando com a esperança de virar um caçador, né? Desista. Trazendo as memórias de Sejun à tona. Enquanto o gorducho ainda continuava falando: não desperdice sua juventude em algo que não vai acontecer, deixando o nosso protagonista meio puto. Então ele fecha o braço enquanto a velhinha reclama com ele, dizendo que isso não são coisas que se fale para alguém. Até que Sejun fala: eu mesmo vou decidir o que vou fazer da minha vida, seu gordo. Enquanto o gordão aí fica se remoendo falando: o quê? Esse moleque. Enquanto Sejun continua dando pau nele, filho, lá ele, dizendo: por favor, em vez de cuidar da vida dos outros, por que você não vai cuidar da sua primeiro? Rapaz, esse proto é barraqueiro, viu? Ave Maria. Deixando um gordão meio sem reação. Então, finalmente, o download do Windows dele carregou e ele começa a gritar: olha, cala sua boca, moleque. Eu sou um adulto. E quando o adulto te dá um conselho é porque ele está preocupado com você. Então, vê se aprende a escutar. Deixando o gordão falando sozinho, ele sai da sala, pensando, extremamente puto: algo que não vai acontecer. Eu sou um cadete da Academia de Transcensão. Eu fui capaz de sentir completamente os efeitos das palestras da última semana. Eu vou me tornar um caçador profissional e isso não é impossível. Assim corta para outra cena que o nosso prota está ofegante, correndo, pensando: definitivamente eu vou virar um caçador. Então vemos um semblante de uma amigona
dizendo: "Ah, eu odeio ser uma caçadora. Qual o objetivo de criar uma academia?" Enquanto viam duas quimeras na direção dela enquanto ela sacava uma espada. Matando os dois monstros, ela continua: "As coisas ainda custam muito dinheiro e eu ainda não tenho nenhum cadete." Enfim, canta a espada na cabeça do animal, ela murmura: "Esse tédio vai me matar." Corta pra cena, Sejun se jogando em alguma coisa, parecendo uma cama ou sofá, gritando: "Finalmente em casa. Fiquei 2 semanas inteiras internado." De repente, fazendo uma expressão preocupada, ele fala: "Falta cerca de 1 ano até o exame de caçador. E enquanto sobrou da minha conta mesmo?" Dizendo: "Eu tô liso, zerado." De repente ele se lembra: "Será que eu terminei minhas tarefas diárias de hoje?" Então, abrindo o celular, ele fala: "Eu não tava conseguindo fazer, porque levava mais de um dia pra terminar. Mas hoje talvez dê." Então chega a notificação do sistema perguntando: "Vai se registrar para a próxima palestra?" Ele clica em sim. Então vemos o Shiron dizendo: "Bom, parece que você finalmente tem força o suficiente para começar a brincar agora." Fazendo Sejun se pensar: "Eu ainda era um bebê?" Então o Shiron continua: "Sendo assim, já que você tem a habilidade para brincar, você deveria vir brincar agora." Segurando sua lança na mão, ele continua sua fala: "Primeiro passo para se tornar um transcendente é a percepção." De repente, o progresso da palestra vai para 5,7%. Mas somos levados para o dia seguinte. Então, ouvimos alguém falando: "O quê? Eu achei que seria uma cirurgia grande ou algo do tipo. Mas parece que não era tudo isso." Você deve ter muita cara de pau para estar aqui hoje ainda, né? Deixando ciente que se algo desagradável desse jeito acontecer aqui de novo, eu vou cortar o seu pescoço. Diz quem parece ser o chefe dele. Enquanto Sejun só se curva e pensa: "Eu também não queria ver, mas eu não tenho escolha." Vendo como ele tá me deixando ficar aqui ainda, ele se sente pelo menos um pouco culpado sobre isso. Sentado numa caminha, ele fala: "No fim, dinheiro é o problema. Se eu trabalhar, não tenho dinheiro para comer. Mas se eu trabalhar, não tenho tempo suficiente para ouvir as palestras. É fogo." E ele ainda fala: "Piorou. Se eu não conseguir terminar as tarefas diárias, eu não consigo terminar a palestra do Shiron, que não me deixa escutar nem mais nenhuma outra palestra." Eita, ele tá lascado. Pensando: se eu tô tão mal assim, não era pra pelo menos eu estar revisando o que eu já tinha assistido nessas palestras anteriores? Mas eu nem lembro o que o instrutor Shiron disse na última palestra. Enquanto o velhinho gente boa lá do começo entra na sala. Até que ele começa a relembrar das palavras do Shiron, da última aula. Que ele disse: "Existem 5 sentidos que têm um papel absoluto no combate: visão, audição, tato, gosto, cheiro. Nós os chamamos de os 5 sentidos. Normalmente, os 5 sentidos vão por um processo de percepção de reconhecimento, julgamento e para cada estímulo. Mas esse processo é infinitamente lento, porque você está pensando nessas coisas inúteis. Por isso, vou te ensinar um método para reduzir esse processo o máximo possível. Algo completamente diferente dos 5 sentidos. Ele chama de seu oculto, sexto sentido, intuição. Ele não para de nomear esse negócio, é sexto sentido, oculto, intuição. Assim, ele consegue usar o sexto sentido para sentir o velho. Lá ele. Assim, enquanto o velho dá um tapinha nas costas deles, desviando do tapinho das costas do velho, que estava em um tom de brincadeira, dizendo: "Oi, Sejun, você devia ter falado que ia vir hoje." Do velho. E o próprio Sejun se assustar com a esquiva. Então, eles saem da tendinha, enquanto o velho pergunta: "O quê? Você tem olhos atrás da cabeça agora?" Fazendo o prota não ficar meio sem reação. Então, o velho fala: "Ô, seu Jun, vai ficar bem mesmo? São uns 3 desses, mais ou menos, deve dar uns 200 quilos." Então, eles vão falar: "Não, tá de boa, pode colocar mais aí." Andando com várias partes de monstros, como se não fosse nada. Enquanto os outros ficam espantados, né? Que ninguém esperava essa evolução do nosso protagonista, de repente. Fazendo o velhinho gente boa pensar, vendo que ele consegue andar assim, parece que ele está bem. Enquanto carregava aqueles bichos, ele pensava: "Isso é estranho. Por que eu sinto como o meu corpo estivesse explodindo de força? Será que eu devo fazer pelo menos as tarefas diárias? Porque eu não vou ter muito tempo após o trabalho." Se agachando com os 200 quilos nas costas. Então ele fala: "Eu deveria checar se eu contei certo, né?" Abrindo o celular, ele vê que um agachamento contou com o 3 no sistema, deixando ele deveras espantado.
Então ele começa a se pensar, será que a efetividade aumentou só porque eu aumentei o peso? Então isso significa que... Então o velho chama ele, seu Jun, você deveria parar de fazer uma pausa, hein? Então ele fica muito alegre e fala, isso é muito maneiro. Começando a carregar peso que nem maluco pra todo canto, fazendo agachamento, flexão e assim vai. Deixando ela alegre enquanto ele pensa, quanto maior o peso, maior a contabilidade do sistema. O que significa que eu posso ganhar dinheiro e economizar tempo. Maravilha! O exemplo perfeito de matar os 2 coelhos com uma cajadada só. Chegando em casa morto, podre da vida. Ele fala, eu acho que eu vou morrer. É bem mais eficiente fazer as tarefas enquanto trabalha, mas é muito cansativo. Mas sério, quem malharia carregando monstros? Bom, pelo menos ele olha na tela do seu sistema, que está com todas as tarefas completas. Ele diz, graças a isso, eu ganhei algum tempo. Então ele fala, ainda são só 10 horas, mesmo depois de ver as 2 palestras. Então vemos as 2 janelas do sistema, né? Com a palestra do Shiron, que está num progresso de 9,1%, e a palestra do Buda, que está num progresso de 2,5%. Sejun continua. Foi bom que consegui terminar rápido, mas eu sinto que seria uma perda de tempo terminar assim. Eu deveria pelo menos revê-las, quem sabe? Ou talvez seja melhor pegar outra palestra para assistir. Talvez não seja uma má ideia. Então ele pensa, já que as palestras normais custam dinheiro, eu deveria pegar uma palestra gratuita, que eu consigo assistir. Então ele acha outra palestra, chamada Você pode ser forte o suficiente para tirar uma montanha do chão. Assim. Instrutor Xiang Yu. O prota pensa, Xiang Yu está se referindo ao rei hegemônico Xiang Yu, o rei hemogênico Xiang Yu. Depois de aparecer na lenda de Shu e Han, se tornou bastante conhecido depois que foi capaz de derrotar 10.000 homens. O prota pensa, não é ruim. E já que é parte do acesso gratuito, a palestra é grátis. Então vemos a janela do sistema, dizendo, ou melhor, escrita, né? Você vai se registrar para essa palestra selecionada? Se você se registrar para a palestra, você vai aprender arte da lança de puxar montanhas, ranquear e aparecer no botão registrar. Assistindo a palestra, já vemos nosso professor Shang Yun dizendo, você quer aprender a arte da lança? Começando a rir do nada, isso aí é doidão. Dizendo, aqueles que aí estão assistindo essa palestra são lixos, que não sabem nem o básico. Esses lixos querem aprender a arte da lança? Fazendo Sejun se sentir um pouco mal. Então ele fala, tudo bem, eu vou ensinar a vocês. Vocês idiotas não precisam de nada dessas coisas de DGP. Por agora, só balancem a lança por agora. Só balance a lança por aí. Crave o conceito da lança no seu corpo e nos seus sentidos. Então volte até mim. Sua tarefa pessoal diária chegou. O que diz a tela do sistema. Outra tela do sistema chega falando, depois de calcular a casualidade e nível atual do estudante, uma tarefa apropriada será entregue. Então chega na tarefa, está escrito, balance uma arma tipo lança 5.000 vezes. Besta, 5.000 vezes, meu amigo, bocadinha. Vendo essa tarefa, o nosso protagonista pensa, 5.000 vezes, tá doido, não compensa. Então a palestra acaba e o nosso prota fala, ele só disse algumas palavras, esse é realmente o fim da palestra? Então ele se pega desolado, se perguntando por que sempre são todas tarefas diárias. Então somos mandados para a cena no trabalho do nosso protagonista, com o chefe dele dizendo, sério que não tem nenhum problema, né? Então a mulher diz, claro. Então o chefe fala de novo, o nosso negócio nunca teve nenhum acidente graças às relações de gerenciamento e segurança. Sei, não terá nada que se preocupe aqui. Então a nossa amigona aqui, que se chama Park Seo-yeon, caçadora de classe B, fala, você sabe sobre o acidente do Behemoth, certo? Não aconteceu há muito tempo, né? Mesmo que fui eu que confirmei, mas já que talvez eu possa ter deixado alguma coisa passar, eu quero inspecionar de novo, só pra ter certeza que não deixei nada passar. Então o chefe diz, sim, claro. Escutando os cochichos dos parceiros de trabalho, nosso prota escuta. Ela não é a neta do Estrela da Espada? Acho que o nome dela era Park Seo-yeon, eu acho. Ouvindo esse nome, nosso prota
fica em choque. Ele pensa, mestre da espada? Estrela da espada, Park Semunchu. O velho parece bolar. Então, nosso prota faz o favor de apresentar esse cara a gente, dizendo: há 100 anos atrás, ele foi um despertado que estava ativo quando o conceito de portal ainda estava no começo, sendo criado. Diferente de agora, onde temos conhecimento sistemático sobre os despertados e os portais, os monstros naquela época eram brutais. E esses tipos de monstros eram infestados nas ruas. E essa foi uma época em que a sobrevivência da humanidade não era garantida. Park Min-shu estava ativo como despertado nessa época e foi uma das pessoas que trouxe a civilização de volta ao mundo. Ele foi o verdadeiro salvador do mundo, um herói. O tempo passou e ele pode ser um velho agora, mas ele ainda é um peso pesado que pode competir em nível global. Dando um leve sorriso, ele pensa: bom, isso não é assunto meu. Enquanto grita 40, eu vi agora a Park Seiyon olhando pra ele fazendo os agachamentos. Então ela fala pro velho: o que aquele ali tá fazendo? O chefe do nosso protagonista fala: ah, não liga pra ele, ele tem estado assim desde uma semana atrás. Então a mulher pensa: tem algo de errado com ele? Enquanto ele conta 45, 46. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se quiser a parte 4. Valeu!